queridos alunos, tudo bem? Hoje iremos conversar um pouquinho, né, sobre um importante filósofo. Eu estou falando do Thomas Hobbes, né, o filósofo, matemática, mas acima de tudo um teórico do absolutismo muito importante, sempre lembrado das principais atividades escolares e também nas provas que são realizadas em diversas instituições. Então, Thomas Hobbes foi, como eu te falei, um filósofo, um matemático inglês, mas também um teórico do absolutismo que vai desenvolver pela primeira vez a ideia de contratualismo. Então, ele é um filósofo contratualista, ok? Que é uma ideia onde existe aí uma ideia de um pacto ou um tratado entre os homens e os governantes, na qual os homens renunciam o seu direito natural. Eu vou discutir com vocês o direito natural, até porque Hobbes vai utilizar na sua análise o que nós chamamos de jurisnaturalismo. Já vou falar sobre isso, ok? Então, os homens e os governantes vão fazer um pacto, ou seja, onde os homens, né, a sociedade, vai renunciar ao seu direito natural para organizar o Estado, tá bom? Entretanto, ao construir este pensamento, ele vai desenvolver esse pensamento utilizando uma lógica racional. Aliás, Hobbes é filho do seu tempo, é muito importante registrar aqui que ele vive na idade moderna, da renascença, da ciência moderna, ok? Então ele vai aplicar uma lógica racional em seus estudos, ok? E ao mesmo tempo ele vai negar a origem divina do poder. Então eu diria o que o Hobbes ele está pensando assim, né? Quem é o homem? Quem é o homem? O que é isso? Quem é o homem? O que é a natureza humana? Então, como um filósofo de época, vai pensar dessa forma. Mas para que a gente possa melhorar isso aí, é lógico, nós iremos lá para os nossos slides, porque é nos slides que nós resolvemos. Então pega aí seu papel, sua caneta, sua borracha, seu apontador, meu amigo, e vamos para o mundo de Thomas Hobbes agora, nesse momento aí, beleza pura? Então, vamos que vamos, os slides, que esses slides aí, professor, você sempre fala aí esse bordão, mas esse é o meu bordão, é nos slides que nós iremos nos resolver, tá bom? Então o Hobbes ele vai trazer essa ideia de contratualismo, que eu falei para vocês, okay? Ou seja, uma espécie de um pacto, ou seja, entre governantes e sociedade, e os homens acabam renunciando, né, ao seu direito natural. O que quer dizer isso aí? Né? Para justificar essas ideias, o Hobbes vai utilizar o princípio do justnaturalismo. Mas o que é isso, professor? O que é isso? Ou seja, para o Hobbes, preste atenção, há uma lei natural, ou seja, uma lei natural, aliás, essa a ideia do justnaturalismo, né, do direito natural, ou seja, a existência de uma lei natural presente, ou seja, antes mesmo dos homens existir, já nasce com essa consciência, ok? De uma lei natural que já está presente em todos os homens, onde você vai ter aí principalmente a necessidade de sobrevivência, ou seja, o homem já tem com ele a necessidade de sobreviver, e isso vai torná-los iguais, ok? Bom, de qualquer maneira, eu diria que essa natureza humana já é constituída anteriormente da sociedade, dessas leis naturais, né, que vão sempre buscar a sua sobrevivência. Não esqueça. Bom, quando a gente fala de Thomas Hobbes, nós colocamos aí sempre esse pensamento aí, né, essa frase que é atribuída a ele. Na verdade, ele diz mesmo, o homem é o lobo do próprio homem, não é isso? Lembra dessa frase aí? Então, essa frase aí está relacionada ao estudo que ele faz, né, da ideia dele do que o homem na sua natureza, né? Vamos ver. E aí, é desse bojo aí que ele vai começar a discutir a sua ideia, tá bom? Então, aí vamos falar um pouquinho da biografia, ou seja, e também vou falar um pouquinho do contexto do pensamento do Thomas Hobbes, vou falar um pouquinho dessa ciência dele também, tá bom? Então, é um filósofo, ele é um matemático,
extremamente influenciado pelo pensamento do Galileu Galilei, lembrando Galileu Galilei é aquele que vai aperfeiçoar os telescópios, vai fazer uma observação do universo, vai inclusive reforçar as ideias de Copérnico, né, da teoria do heliocentrismo, vai se chocar com as ideias da igreja, ok? Já vou falar mais um pouquinho disso, tá bom? E o Thomas Hobbes vai criar duas obras muito conhecidas do cidadão, mas talvez a que é mais lembrada, o Leviatã, né? O que é o Leviatã? Uma espécie de uma criatura marinha que ela é mitológica, né? Isso já tem presença lá nas civilizações antigas orientais. Os fenícios já falam do Leviatã. Na Bíblia é relatado o Leviatã também, e isso na Idade Média a igreja tratava o Leviatã como um demônio, e isso tudo apavorava a igreja, né? Desculpe aí o cachorro latindo, mas a gente está aqui em casa, vocês sabem, né? Então, aula ao vivo é isso aí, não tem nada de artificial. Aliás, o que vai ser artificial no pensamento do Hobbes é o surgimento do Estado, que vai ter aí uma nova relação dos homens com os homens. Muito bacana isso aí, tá bom? Então, o Leviatã, já vou mostrar inclusive uma imagem que é sempre trabalhada nas provas sobre isso. O Leviatã é uma criatura, né, marinha que acabava assustando os navegantes. E muito de propósito, o Thomas Hobbes vai representar, anota aí que a primeira dica, o Leviatã é a representatividade do Estado, tá bom? Ou seja, algo que as pessoas precisam respeitar, que precisam temer, ok? Ou seja, o Estado também vai garantir o respeito das pessoas através do medo. Daí ele vai usar aí o Leviatã. Espera aí, que já a gente já está falando um pouquinho. Tá aí já viu esses livros aí vendendo em bancas de jornais. Muito bacana, Thomas Hobbes, Leviatã. Não é um livro muito fácil de ler, não. E ele vai fazer aí uma análise do ser humano muito bacana. Ele vai dizer que o homem, quando ele vive na natureza, os seres humanos eles eram naturalmente egoístas, agressivos, gananciosos, tá ok? Portanto, o interesse dos estudos do Thomas Hobbes foi a política, ok? E ele vai ser um defensor, anota aí também para já não matar a aula aqui, ele é um defensor da monarquia absolutista, não pode esquecer, é um teórico que vai justificar o poder absolutista, tá bom? E ele é um pouco averso à democracia, porque, segundo ele, a democracia talvez daria abertura para diversos interesses dos seres humanos. Lembrando que os homens são naturalmente egoístas, agressivos, precisam sobreviver, e por conta disso os homens acabam vivendo seguindo os seus interesses próprios. Eu estou acompanhado aí do grande Totó, do cachorrão aí, tá vendo aí? Tá me acompanhando, ele deve estar gostando da aula. E o homem também tem a necessidade de sobreviver, e é lógico que ele vai trazer também a ideia do medo da morte, não é isso? Isso tudo vai, segundo Hobbes, quando o homem vivia no estado da natureza, motivar a ideia da autodefesa, da sobrevivência, tá bom? Mas vamos um pouquinho lá para frente que a gente vai falar disso aí, um pouquinho desse contexto inglês, ou seja, o que a Inglaterra está vivendo, ou seja, a Inglaterra está vivendo aí na formação do seu império inglês, ok? A Inglaterra, por estar em expansionismo, ela vai gerar diversos conflitos por conta disso, conflitos externos e conflitos internos. Os conflitos externos, eu posso citar, um relacionamento muito difícil, chegando até as guerras com a Espanha e com a Holanda, ok? Nesse processo de formação do seu império inglês, ela vai se chocar com os interesses, né? Vai gerar rivalidades, ok? E internamente, a Inglaterra passa também uma guerra civil, né? Vai surgir figuras como Carlos I, inclusive o Carlos I, que ele é um anglicano, ou seja, ele vai ser decapitado. Eu indico para vocês aí, inclusive, aí, um filme muito legal chamado Morte ao Rei. Morte ao Rei, que está disponível no YouTube, muito legal isso aí. Uma sacada desse filme que eu gosto muito é quando o parlamento, presidido pelo Oliver Cromwell, ele vai fazer um julgamento ao Carlos I.
o que acontece? O Carlos I ele não aceita, e ele diz na cara de todo mundo, está lá o parlamento, a burguesia, ele diz assim na cara dura de todo mundo, olha, eu não reconheço o poder do parlamento, porque não foram vocês que me deu o poder que me deu foi Deus. Então, é bacana eu falar disso, e é legal vocês assistirem o filme, para vocês entenderem profundamente essas revoluções inglesas, que vai, inclusive, acabar com um fato histórico que eu adoro trabalhar em história, que é a Revolução Gloriosa, quando o parlamento, enfim, ele vai tirar o poder dos reis, né, e vai aplicar a ideia da monarquia parlamentar, onde o rei está submetido ao poder do parlamento, às decisões do parlamento. Mas até isso chegar foi um grande processo, não pode esquecer disso, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. A Inglaterra está passando por uma guerra civil, onde há um conflito entre parlamento querendo diminuir o poder do rei e o rei que não aceita a limitação do seu poder, tá bom? E aí vão surgir figuras aí históricas como Oliver Cromwell, né, dos atos de navegação, as atos de navegação, inclusive, vão aumentar aí, né, as bases comerciais da Inglaterra. Futuramente a Inglaterra já vai realizar a sua revolução industrial, inclusive. Então, eu quero dizer para vocês que a Inglaterra está passando aí por um processo aí político, tá bom? E é lógico que por pano de fundo, a gente não pode esquecer, há os elementos religiosos. Carlos I, por exemplo, é líder da igreja anglicana, igreja oficial, inclusive há pouco tempo, né, na reforma protestante, conduzida pelo Henrique VIII, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Sobre o anglicanismo. Dá uma pesquisada aí no meu canal, tem um monte de... Tem umas paradas aí dos fantasmas aí das esposas do Henrique VIII, muito legal. Beleza? E ao mesmo tempo você tem aí um parlamento aí influenciado pelo puritanismo, ou seja, os seguidores de Calvino, e também você tem aí a presença de católicos, né, que precisam aí, de repente, apoiar o rei. No caso vai aparecer o Carlos II mais tarde, que vai se apoiar na igreja católica. Então, quero dizer para vocês que você tem elementos anglicanos, elementos católicos, elementos puritanos que estão dentro aí dessa chave aí da Guerra Civil Inglesa, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o Thomas Hobbes vai desenvolver, a partir disso tudo, um pensamento que vai justificar o Estado, né? E vai construir um pensamento a partir de uma visão racional sobre as novas formas de governar, tá bom? E lógico que ele faz uma crítica aí à origem divina do poder, tá bom? E vamos para os próximos slides, depois eu vou passar para isso aqui, tá bom? Eu queria falar um pouquinho da questão da ciência, tá bom? Mas não tem problema, vamos continuar com o contexto histórico para eu avançar um pouquinho, tá bem? Então, o Thomas Hobbes, como filho do seu tempo, ou seja, ele está vivendo o Renascimento, né? A ciência moderna, muito legal nesse momento aí. Lembrando que a Idade Moderna e a Idade Média, elas possuem conceitos sobre visão de mundo, cosmovisão extremamente opostos, eu sei. O mundo medieval, o mundo teocêntrico, onde Deus está no centro de tudo, ou seja, e a ciência, ela está ali como, eu diria, uma serva, eu diria isso, como algo que vai comprovar a grandiosidade de Deus, ou seja, ela está submetida à fé, ok? Por que você estuda? Para confirmar aquilo que já está escrito na Bíblia, lá sim está a verdade. E o mundo é interpretado pelos sábios da igreja. Quando você discorda deles, foi o caso do Galileu, foi o caso do Copérnico, ok? E de vários, do Giordano Bruno, que vai morrer na fogueira. Quando você questiona, você é visto como um herege, aquele que produz heresia, ou seja, você questiona os dogmas da igreja. Bom, já na Idade Moderna, que é o momento do contexto histórico que o Hobbes está vivendo, do capitalismo, do absolutismo se formando, ok? A ideia que se traz é do antropocentrismo, ou seja, né? Eu diria que o homem, na Idade Média, ele vai estar sempre próximo a Deus, né? Ele sempre é um homem pecador, então ele precisa se regenerar
perante a Deus para poder ter a vida eterna. Ele é um portador de pecado e ele reconhece isso aí. Já na Idade Moderna você tem uma mudança de cosmovisão e lógico que tudo isso vai influenciar também a condução da ciência da Idade Moderna, e eu fiz um vídeo sobre Idade Moderna. Dá uma olhada nesse vídeo aí, dá uma pesquisada nisso aí, tá bom? Onde o homem seria aí a expressão, né, física da própria criação de Deus. Ou seja, o homem foi criado por Deus, portanto o homem tem condições de interpretar o mundo, interpretar esse universo. E de que maneira ele vai fazer isso? Como é que eu vou conhecer Deus? Através das provas matemáticas, através da observação, ok? Observar esses fenômenos e perceber a regularidade deles por conta da questão matemática, ok? Então, isso é legal pra caramba, esse pensamento moderno. Também é muito conhecido como Renascença, ok? Então, só não vai achar que os homens do Renascimento são ateus ou coisas... Não, eles não são, tá bom? O que existe aí é uma nova cosmovisão que vai colocar o homem como centro de tudo. Então, o homem vai se reconhecer como um filho de Deus e ele teria capacidade de interpretar o mundo, tá ok? Então tudo isso aí está acontecendo na vida do Thomas Hobbes, na sociedade que está se transformando, tá bom? Então o Galileu, que é o grande aí homem da Idade Moderna, como eu falei para vocês, como é que ele vê o mundo, né? Ele fala assim, ó, o universo ele é constituído de matéria e movimento. Então, se o universo ele é constituído de matéria e movimento, podemos então compreendê-los através de princípios mecanicistas. Aí vai desenvolver a geometria, a matemática, a observação com total objetividade. Na observação do cientista, ele vai observar o objeto para perceber regularidade, né, dos seus movimentos, enfim. E aí você vai ter a procura de leis, e isso vai ficar muito claro, principalmente no século XVIII, né? Lembrando que o século XVIII ainda, a Idade Moderna, né, um pedaço dela ainda acontece, é o fim da Idade Moderna, né? Mas você tem aí o Isaac Newton, né, criando as leis da gravidade, enfim, da física moderna. Aí o mundo, aí meu filho, o mundo já vai mais ou menos porque a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, o que o Hobbes está... O Hobbes, com uma visão mais antropológica, ou seja, ele quer estudar o homem, a política, ok? Então, como é que eu vou fazer isso, então, para analisar a vida dos homens, né? Então, o que o Hobbes chama a atenção dele? Olha, se os seres humanos, no caso, fazem parte da natureza, essa natureza, eu diria, ela é constituída de matéria e movimento, então, é possível também estudar o comportamento humano. É possível estudar os homens, ok? E de que maneira? Usando as mesmas premissas, né, do Galileu, da toda a turma científica da época, usando a matemática, a geometria. Então, daí que vai se construir também, daí que ele vai aplicar lógica racional para explicar o poder político, ok? Usando princípios do Galileu. Não se esqueça disso, tá bom? Porque às vezes cai algumas situações como essas aí, dessa aula que eu estou trazendo para vocês. Aliás, uma aula muito bacana e rica aí do Hobbes, tá bom? Não se esqueçam dessas situações aí, tá bom? Bom, então, como é que vai chegar o pensamento do Hobbes, beleza? Então vamos ver. O Hobbes, olha aí, vamos falar agora do direito natural que eu expliquei para vocês, tá bom? É um momento onde o ser humano, ao viver, ele vai mentalizar isso aí, ou seja, o que seria o homem, esse estado de natureza? Seria o estado pré-social, ok? É o homem anterior à sociedade, tá bom? Tá entendendo isso aí? Então, deixa eu voltar aqui para vocês daqui. Então, como é que o Hobbes analisa? Ele vai dizer assim, há um momento onde não existe sociedade, ou seja, o homem ele vai ser conduzido pelas suas leis naturais, né? As leis que eu falei da natureza, que o homem busca sobreviver,
e por isso ele vai sobreviver de uma forma muito egoísta, ele vai viver de uma forma super pautada nos interesses próprios, e por conta disso, os homens acabavam brigando, ou seja, os grupos humanos, e eu gosto de usar essa palavra grupos humanos, porque o Hobbes não fala de sociedade ainda. Para o Hobbes, só vai existir sociedade com o Estado, ok? Onde vai, eu diria, o homem tem, no primeiro momento, uma relação natural com as coisas e com os homens. Entendeu isso aí? Então, quando o homem vive no estado da natureza, o que é o estado da natureza? É anterior à sociedade. É o estado pré-social. O homem se relaciona com a natureza e com as coisas de uma forma muito natural. E depois ele vai passar a ter uma relação artificial, porque ele vai criar uma nova relação quando ele vai deixar ele vai renunciar essa vida natural em prol da construção da sociedade e vai entregar o poder ao Estado, que vai passar, então, a gerenciar a vida social com regras, padronizações, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Então, eu diria, o ser humano, o homem, ele era regido por uma lei natural que coloca os seres humanos, né, em plena igualdade de direito. Então, quando o homem vive nessa ideia, né, ele não vive em sociedade, todos são iguais. Entendeu o negócio? E por eles serem iguais, eles vão começar a viver em interesses próprios, ok? E isso gera um grande conflito entre a humanidade, tá bom? Então, para vocês anotarem aí, eu vou voltar aqui na telinha para vocês. Deixa eu ver. É aí que está o bojo do pensamento, beleza? Você tem que saber o que é o estado natural para o Hobbes e o estado da sociedade. Aí ele vai trazer a ideia do Leviatã. Então, quando não havia sociedade, ou seja, a sociedade ainda não era formada, o homem vivia em seu estado de natureza, ou seja, sem leis civis, sem regras, enfim. E como é que isso se dava, então? Né? Como é que o Hobbes vai explicando no livro dele, o Leviatã, que é muito bacana. Como é que isso dava, então? Como é que era essa vida? Eles eram regidos pela lei natural, que isso colocava todos em plena liberdade, igualdade de direitos, o homem não pensa no outro, enfim, né? E os homens, por ter esse pensamento, eles já nascem com essa consciência de viver em igualdade, já que não tem regras, todo mundo é igual, não é isso? Então os homens, por possuir essa ideia do direito à vida, possuir um direito natural de viver, isso vai gerar como consequência uma eterna busca pela sobrevivência, né? E essa busca pela sobrevivência, que é algo natural do homem, o homem já nasce com isso, segundo o Hobbes. Isso tudo é pautado, né, por interesses próprios, pelos seus instintos, pelas suas vontades, ok? E por conta disso, esses interesses, né, que são tão singulares aos homens, ou seja, todos os homens teriam esse tipo de pensamento, isso acabava gerando nesses grupos pré-sociais, esses grupos humanos, uma vivência conflituosa e sem harmonia. Não pode esquecer disso. Vamos para os slides para a gente explicar isso melhor, tá bom? Então, esse slide aí vai te mostrar o que é o estado da natureza, ou seja, para Hobbes, no estado da natureza, a guerra de todos contra todos, aqui vigora. É daí que ele vai dizer aquela frase, o homem é lobo do próprio homem. Então, quando o homem vivia nesse estado da natureza, onde não existia lei, né, ele vive sobre a sua vontade, o seu instinto, o homem é imperioso na sua individualidade, né? Então, eles acabavam se destruindo, é uma guerra sem fim, tá bom? Então, qual seria a solução? O slide termina, né? Qual seria o justnaturalismo que eu falei para vocês, tá bom? Depois dá uma olhada nesse slide aqui muito bacana que eu fiz para vocês, beleza? Então, o que vai acontecer então? O homem, ele fica um pouco cansado de tudo isso, né? Enfim, a partir de então, o homem, eu diria, ele deixa de viver no estado de natureza e passam a ter uma relação artificial, ou seja, por que artificial? Porque o homem cria o estado, ok? Uma relação artificial,
mediada pelo Estado, ou seja, uma sociedade regulada pelo Estado. O homem passa agora a precisar da própria restrição. Ele vai ver essa restrição. Professor, que restrição é essa que você está dizendo? A criação de leis, a criação de regras. Porque o homem não vivia na natureza, agora o homem vai ser regulado, o homem vai ser regrado. Mas o homem começa a perceber que isso é um bem para ele, ou seja, eles vão parar de brigar, eles vão parar de fazer guerras entre eles, enfim, ok? Eu diria que o Estado, na visão do Hobbes, vai salvar os homens da sua própria destruição, porque para o Hobbes o homem viveria eternamente numa guerra sem fim, tá bom? Então o homem começa, então, a partir de então, a reconhecer a restrição como um bem. Eu diria que para Hobbes, ele vai dizer, ó, vamos supor que o Hobbes estivesse aqui, ele ia dizer assim, ó, deixa eu voltar aqui na tela para fazer as minhas encenações, né? Ele diz assim, ó, precisamos de um Estado porque não conseguimos nos autorregular, né? Controlar as nossas vontades, controlar os nossos instintos, né? Então, o homem talvez cansado disso, de tanta briga sem fim, de tanto instinto, tanta pancadaria, ele vai aceitar as restrições. Por exemplo, quer ver uma coisa que está acontecendo com a gente hoje? Os governos entenderam que você precisa ser obrigado a usar máscara quando você está dentro dos estabelecimentos. Porque, e olha bem o que acontece, muitas pessoas não querem usar e querem peitar, né? Alguns são presos, alguns são autuados, multados, né? Porque se não tiver aí um governo que fala assim para você, ó, você vai controlar seus instintos, você não vai entrar aqui de máscara, porque se você entrar aqui de máscara, você vai ser preso, você vai pagar uma multa. Ou seja, pelos homens, olha só como é que o Hobbes tem razão, pelos homens, o cara vai andar de carro, o cara comprou um carro novo, ele sai lá com a agência, ele vai querer andar aí nas avenidas a 1.000 quilômetros e vai começar a matar todo mundo. Daí a criação de radares, né? Ó, se você passar aqui a 60 ou a 40, você vai tomar uma multa. Então o cara com medo daquilo. Então é por isso que servem as regras. Porque se não existir a atuação de um Estado para regular a vida, as pessoas sempre vão agir com os interesses próprios. É assim que o Hobbes pensa, tá bom? Daí, e como é que vai resolver tudo isso, não é verdade? Né? Então, é aí que ele vai desenvolver a sua teoria contratualista, não pode esquecer disso aí, ok? É muito interessante essa ideia aí, da ideia do contratualismo, ou seja, o homem, eu diria, né? O homem, ele, por ter a necessidade de sobrevivência, os homens estavam ligados aos seus interesses, eles vivem pelo benefício próprio, e é lógico que tudo isso vai gerar conflitos entre os homens, né? E a inexistência de uma harmonia. Então, o Hobbes, ele começa a pensar nisso aí, né? Ele começa a pensar, então como é que a gente resolve isso, né? O que seria a solução? A solução para ele é isso aí, o Leviatã, ok? O que eu falei para vocês é o monstro marinho. Esse monstro marinho sempre foi representado aí por serpentes. E aí o Hobbes vai dar a ideia de um rei, tá vendo aí? Vamos analisar essa imagem, é muito bacana essa imagem aí. Então aqui você tem aí o cetro, né? Que simboliza a autoridade. Aqui você tem a coroa, né? Seria o equilíbrio, a legislação e a espada, né? Porque ele também é dono do aparelho repressor, ele pode proteger os seus súditos. Repare que os súditos estão aqui no corpo, né, do rei, tá bom? Então ele vai trazer o Leviatã, que sempre foi representado com serpentes marinhas, dragões marinhos, alguma coisa assim, mas aqui ele já traz a ideia de um soberano, repara aí, né? E coloca aí a coroa, né, que representa aí a sabedoria, a harmonia, a ideia que ele comanda, ele administra, ele vai legislar. O cetro seria o símbolo da autoridade, né, da autoridade religiosa, da autoridade sobre as religiões, enfim. E aqui a espada, né, seria a ideia do aparelho repressor. Mas o legal desse aparelho repressor que a gente deve pensar aí, a gente poderia pensar também tanto na ideia da polícia, né, do policialesco, do encarceramento, que esse rei pode te colocar preso, mas também daquela repressão psicológica. É quando você tem a consciência do que é errado, do que é certo, não é verdade?
E às vezes, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente está preso dentro de um aparato ideológico criado pelas instituições que o rei comanda, tá? Que o Estado comanda, tá bom? Então o Leviatã, anota aí, ele representa o Estado, tá bom? Esse Estado é fruto aí de um pacto entre os homens, ou seja, os homens renunciam, né? E passam a viver na restrição, porque eles entendem que essa restrição seria aí a ideia da harmonia entre os homens, tá bom? Então, se os homens estavam ligados aos benefícios, né, do próprio indivíduo, isso vai gerar uma pluralidade de valores, né? Como concordar, então? Como é que eu vou fazer, né? Então, o Hobbes vai pensar, né, para acabar com uma sociedade que não tem a harmonia, a solução para o Hobbes é a ideia do Leviatã, que é o Estado que vai ter aí, ele vai exercer a soberania absoluta, ok? O poder indivisível, ninguém questiona, por isso que ele anota aí também, ele vai justificar o poder absoluto, tá bom? Disse para vocês que ele não concorda com a democracia, que para ele a democracia abriria espaço para esses instintos humanos do seu estado de natureza, tá bom? Ele também vai ter o monopólio da repressão, tanto da ideia do encarceramento, né, da polícia, mas também a repressão psicológica, né? Se você desobedece o rei, você fica muito mal consigo mesmo, com o Estado, né? E esse cara aí vai exercer também o controle ideológico, que é muito importante, o controle ideológico, onde o foco desse controle ideológico seria, de repente, desviar, né, a ideia de desobediência coletiva, ou seja, os súditos precisam respeitar e entender por que eles devem respeitá-lo, ok? E devem também temê-lo, ok? Não pode esquecer disso. Então, esse controle ideológico que eu estou dizendo para vocês, no qual esse controle ideológico, eu falo para vocês que ele tem um monopólio, ele visa a construção de uma obediência coletiva onde todo mundo vai respeitar, ok? Então é isso aí que é o Leviatã tão falado, tá bom? Então aqui dentro do corpo onde estou passando o mouse, você pode reparar que tem pessoas, são os súditos, aqueles que obedecem o monarca. Não pode esquecer disso aí. Show de bola? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula muito, muito legal. Tá bom? Ou seja, porque o Hobbes vai dizer, né? Precisamos do Estado porque não conseguimos no autorregular, aceitamos então a restrição, né, em forma de leis, que elas seriam as regras que nós precisamos seguir, e com isso, qual é o objetivo disso, né? Se os homens vivem em função do seu interesse, né? Então, por isso, vai existir a necessidade de um Estado forte. É isso que o Hobbes está dizendo, né? Onde o objetivo desse Estado forte é evitar guerras de todos contra todos, controlar os conflitos, ou seja, né? E mais do que nunca, né? De que maneira são construídas essas regras, de que maneira nós punimos. Então, Hobbes ele vai pensar nisso tudo, ele vai fazer um estudo da natureza humana muito bacana, ok? E para a gente encerrar esses slides aí, ó, tá bom? Um resumo das principais ideias do contrato social que eu trago para vocês, né? Como disse para vocês, o homem estado na natureza é um homem que ele vai viver na guerra de todos contra todos. Por que ele vive na guerra de contra todos? Por isso a frase do Hobbes, o homem é lobo do próprio homem, porque o homem ele vive o tempo todo, né? Ele tem a função aí da sobrevivência, né? Então ele tem o direito natural à liberdade e à vida, e isso vai colocar ele em igualdade no estado de natureza. Mas o homem ele vai fazer tudo isso com vários interesses, né? Ele é agressivo, ele tem instintos, ele tem vontade, né? Então o homem, por natureza, tem o direito à vida. E isso é verdade, né, gente? Mas o problema é que, por ele se sentir igual a todo mundo, ele tem diversos interesses que se chocam com outros interesses, e por conta desse estado natural, os homens acabavam fazendo guerras entre eles, ok? Não tinham a paz. Então, chega um momento que o homem entende, olha, eu vou fazer uma renúncia desse direito natural, eu vou entregar meu direito ao monopólio de um soberano, né? De um Estado forte, enfim, né? Daí a ideia do contrato social, ok? Então, presta atenção, é outro Siri aí que é legal vocês entenderem. Então, a princípio, o homem tem uma relação natural, ou seja, o direito natural, pautado nos seus interesses, onde o objetivo dele é viver, né? O homem tem medo da morte,
É super natural isso. Mas depois, quando esse excesso de brigas, e quando o homem faz essa renúncia, o pacto, né, entre governantes, né, os súditos, o que vai ter agora é uma relação artificial. Ou seja, por que artificial? Porque você vai ter uma relação governante e governado através de regras criadas por eles, tá ok? E qual é a obrigação desse Estado? É garantir a paz, a segurança dos cidadãos, enfim, a ordem, enfim, tá bom? É assim que ele vai justificar o poder absoluto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tô cansado de falar. Um abraço. Aproveita isso aí, galera. Estuda, tá bom? Estuda porque é bacana demais. Tá bem, galerinha? Um abraço.